Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos dar sequência na disciplina de estruturas isostáticas, né? Estamos chegando na sessão 4.3, a última sessão dessa última unidade, ou seja, estamos finalizando nossa disciplina, ok? Então, nessa sessão 4, nós vimos as grelhas, né? Então, passamos por uma introdução sobre as grelhas e tudo mais, como funciona. Vimos na aula passada também as grelhas do tipo engastada e livre, e hoje nós vamos analisar a grelha do tipo apoiada, triapoiada, ok? Então, seção 4.3, nós estamos vendo a grelha do tipo triapoiada, ok, pessoal? Então, o próprio nome, né, já é bem sugestivo, né, sobre as grelhas triapoiadas, né? Então, as grelhas triapoiadas, elas têm 3 apoios, óbvio, né, pessoal? Lembrando que para ela ser do tipo isostática, uma grelha triapoiada do tipo isostática, nós precisamos que estes 3 apoios não sejam colineares ou alinhados, né? Então, esses meus 3 apoios, eles não devem ser colineares, tá? Porque senão eu teria uma estrutura do tipo hipostática, ok? Então, nós temos aí uma estrutura, né, uma grelha, né, com essas duas cargas aqui, com a carga de 4 e carga de 6 kN, com 3 apoios, no apoio B, apoio D e apoio C, ok? Beleza? Então, pessoal, para o cálculo das reações de apoio, né, nós vamos fazer, né, por meio das equações de equilíbrio, tá? Só que nós temos que levar em consideração agora as condições tridimensionais, ok? Então, para os cálculos da somatória de momentos, nós não vamos considerar mais ponto a ponto, tá? Nós vamos considerar o momento da barra, ok? Ou seja, que a minha barra não tenha tendência em girar, tá? Então, por isso, nós vamos fazer agora as barras, né, os momentos das barras como sendo zero, tá? E aí, então, eu determino as reações de apoio. Lembrando, pessoal, como nós temos 3 apoios, então nós temos 3 reações de apoio, tá? E essas 3 reações de apoio sendo forças na vertical, né, em relação a essa nossa estrutura, ok? Então, vamos passar aí para o próximo slide, e aí nós vamos começar a identificar essas reações de apoio, ok? Então, dada a grelha isostática triapoiada, determine as reações nos apoios, ou seja, os esforços externos reativos, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que analisar, pessoal, primeira coisa, encarar essa estrutura como uma estrutura tridimensional, tá? Porque a estrutura está no plano, né? E as cargas são perpendiculares, tá? Então a minha estrutura está no eixo x, né? X e no eixo y, e as minhas cargas estão no eixo z, ok? Então, nós temos, quando nós estamos olhando aí essa estrutura que está na tela de vocês, vocês imaginam que essa estrutura está ou no chão, ou como se fosse no teto aí, né? Então, ela é uma estrutura plana, e que essas cargas que são pontuais aí, essas cargas e sejam verticais a esse plano. Ou seja, vamos imaginar essas barras aí no chão, no piso aí onde vocês estão, e essas cargas como sendo vocês aí atuando, né, sobre essas barras, ok? Então essa é a configuração que nós temos que analisar
para essa nossa estrutura, ok? Então, vamos lá para o quadro, para nós podermos determinar essas reações de apoio dessa minha grelha aí, ok? Vou abrir aí. Então, a primeira coisa é desenhar essa nossa estrutura aqui. Vamos lá, então. Então, nós estamos vendo uma grelha tri-apoiada. Ok? E aí, nós temos uma carga de 1 kN aqui, uma carga de 3 kN aqui. Esse apoio E está no meio. Aqui. Um apoio C, aqui um apoio E. Apoio B. Uma carga de 4 kN. E é isso, aqui 2 metros, 2 metros, 4 metros, 2 metros, e aqui 2 metros. Ok? Tá faltando um apoio, esse apoio aqui em B. Tá? Então, nós temos aí uma grelha do tipo tri-apoiada, ok, pessoal? Com esses 3 apoios no ponto E, ponto B, no ponto C. Ok? Então, vamos lá determinar essas cargas, nessas reações de apoio, melhor dizendo. Então, aqui eu teria um V, aqui um VC e aqui um VB, ok? Então, a primeira equação que nós teríamos, pessoal, é dessas cargas na vertical, tá? Então, nós temos que a somatória de cargas na vertical é igual a 0, ok? Então, o que nós temos de cargas na vertical? Nós temos 4 kN, esse 1 kN, esse 3 kN e as reações de apoio. Então, eu vou ter VB mais VC mais VE menos 1 menos 3 menos 4, tudo isso igual a 0. Então, eu tenho que VB mais VC mais VE tem que ser igual a 1 mais 3, 4, mais 4, 8. Ok? Beleza, gente? Vocês estão enxergando bem aí? Então, eu estou também com essa impressão de que a imagem está um pouco sem foco, parece. Não sei, deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho, vamos ver se a gente consegue melhorar. Melhorou?
Ou não? Espera aí, vou tentar ver aqui, só um minutinho. Tentar afastar aqui de mim. Melhorou, pessoal? Bom, feito isso, agora nós temos que determinar o momento em uma das barras como sendo igual a zero, tá? Então, o que é mais fácil a gente fazer? Pegar uma barra que contenha duas dessas reações de apoio, porque aí eu consigo determinar uma terceira, ok? Beleza? Então, por exemplo, eu posso pegar a barra CE, por exemplo, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, e fazer o momento na barra CE igual a zero, tá? Então, eu estou analisando esta barra aqui. Então, o que vai tender em girar para um lado e para o outro? Então, eu tenho essa força aqui girando, né, neste sentido aqui da barra. Então, vai ser 3 vezes 2. Vou considerar esse giro como positivo, tá? Então, 3 vezes 2, né, girando neste sentido. Tenho esse 1 vezes 2 girando neste outro sentido, então tenho menos 1 vezes 2, ok? Menos esse 4 vezes a distância do 4 até o eixo, que é 2, então menos 1 vezes 4, e mais agora o VB girando neste outro sentido, então vai ser mais o VB vezes a distância do VB até o eixo, 2 também. Tudo isso igual a zero. Então, o que eu tenho? 3 vezes 2, 6, menos 2, menos 4, mais 2 VB. Tudo isso igual a zero. Então, eu tenho que 6 com 2, 6 com 4, 10 e 2, 12. Então, eu tenho que o VB vai ser 6 quilonewtons, ok? Então, eu sei que o meu VB vai ser 6 quilonewtons, ok? Agora, eu posso pegar uma outra barra para fazer, para encontrar esse outro valor, por exemplo, do VE, né? Então, eu posso pegar essa barra BC e eu encontro o VE, tá? Vamos fazer vamos fazer aqui. Então, ponto 3, eu vou fazer a somatória de momento BC igual a zero, tá? A barra BC que eu estou analisando aqui o giro. Ok? Então, ó, estou analisando esta barra aqui. Então, todas as forças que tendem em girar essa barra neste sentido aqui, nessa direção aqui, ok? Então, o que eu tenho, pessoal? Ó, estou analisando esta barra. Então, eu vou ter o VE girando assim a barra e o VE, qual a distância? 4 metros. Então, eu tenho que VE
vezes 4, ok? Girando neste sentido. Tenho esse 3 agora girando nesse outro sentido. Qual a distância do 3 até o eixo que eu estou analisando? 4 metros. Então, menos 3 vezes 4, tá? Tenho essa carga de 1 kN também girando nesse mesmo sentido de 3, tá? Então, menos 1 vezes 4, ok? E tenho também essa carga de 4 kN girando nesse mesmo sentido dessas outras cargas, ou seja, menos 4 vezes a distância do 4 até esse eixo da barra, que é 2. Tudo isso igual a zero, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho 4V menos 3 vezes 4, 12. 4 1 vezes 4, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Tudo isso igual a zero, ok? Beleza, gente? Alguém mandou alguma coisa aí? Alguém escreveu aí? Ah, alguém falou. Porque 1 vezes 4 não seria 4 vezes 2. Nesse aqui? Será que eu coloquei errado? Nós estamos fazendo da barra C, ok. Então, é 3 vezes 2, está aqui. 1 vezes 2, está aqui. Tá certo. O 4 aqui. 1 vezes 2 está aqui. Aqui, né? Quem falou? Foi o Roger. É isso mesmo, Roger. Aqui não é 1 vezes 4, eu coloquei errado. Eu tenho o VB vezes 2, ok. E aqui eu tenho 4 vezes 2, né? Eu coloquei 1 vezes 4, tá errado, tá? Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. VB vezes 2, ok. Isto, né? Então eu vou ter, vamos ver, 3 vezes 2 está ali. 1 vezes 2 está aqui. 4 vezes 2 está aqui. VB vezes 2 está aqui. Beleza. Esse girando aqui, esse girando ali, aquele girando ali. Tá, beleza. Então eu tenho menos 10 com 6, 4. Então 4 dividido por 2, 2. Tá? Essa parte aqui estava errada mesmo. Agora nós estamos fazendo da barra BC. Vamos lá. VE vezes 4, ok. O 3 vezes 4 também, ok, sentido negativo. O 1 vezes 4, ok também. E agora o 4 vezes 2. Beleza, tá certo. Então, o que nós temos ali? Nós temos menos 12 com menos 4 com menos 8. Então, nós temos menos 24. Passa para cá, fica positivo. Então, o VE vai ser o 24 dividido por 4.
Então, vai ser 6 quilômetros. Beleza, então o VE vai ser 6 quilômetros, isso mesmo. Beleza? Então, pessoal, aqui ó, eu tinha colocado errado, tá? O Roger aí que me chamou a atenção, e realmente não era 4 vezes 1, era 4 vezes 2, porque ó, 4 vezes o 2 até o eixo CE. Daqui até aqui eu tenho 2 metros e não 1 metro. Ok? Então, determinei o VB igual a 2 e o VE igual a 6 kN. Com isso, nós conseguimos determinar o VC, tá? Então, eu tenho aqui VB 2 mais VC mais o VE 6 igual a 8. Então, eu tenho que o meu VC vai ser 8 menos 6 menos 2. Então, o VC é 0. Ok? Então, esse meu VC aqui é o valor de 0. Beleza, gente? Então, VB 2, VE 6 e VC 0. Ok? Obrigado, Roger. Eu tinha multiplicado ali por 1 e era por 2, tá? Beleza, gente. Então, nós definimos as 3 reações de apoio. Lembrando, como eu tenho 3 incógnitas e as 3 são reações verticais, então só com a equação ali de equilíbrio de forças na vertical igual a 0, eu não consigo determinar nenhuma. Então, eu tenho que fazer os momentos das barras igual a 0. Então, é mais fácil eu pegar uma barra que contenha pelo menos 2 pontos, né? E aí eu consigo determinar pelo terceiro, ok? Se eu quisesse verificar ainda, né, eu poderia pegar uma outra barra aqui, né, por exemplo, essa, e fazer a multiplicação desses valores. Eu tenho que encontrar o momento zerado também, tá, gente? Só fazer aqui, né? O 6, por exemplo, vezes 2, menos 1. O 1 está ali no eixo, então não vai interferir. Então, menos 3 vezes 4. Né? Então, eu tenho essa possibilidade de analisar as cargas conforme as barras, ok? Eu posso conferir depois se aquilo que eu fiz está certo ou não. Beleza? Lembrando, essa distância... Alguém falou que tinha que abaixar. Conseguiram enxergar aqui agora? Estava muito para cima, né? Então, pessoal, com os momentos em relação às barras, nós conseguimos, então, determinar as reações de apoio, ok? Posso pegar uma outra barra, da qual eu não tinha analisado, para ver se está batendo o momento zero. Por exemplo, se eu pegar essa barra aqui, ó, quem que eu vou ter? O VC é zero, beleza, não vai interferir em nada. O 1 está aqui no eixo da barra, também não interfere, então eu teria só 6 vezes 2, né, dá 12 em uma direção, e teria o 3 vezes 4 na outra direção. Então, eu teria 12 para cá, 12 para lá. Então, o momento zerado também, ok? Seria uma forma de eu poder conferir se aquilo que eu fiz está certo ou não. Beleza, gente? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu tenho essas reações de apoio, né? O 2 kN aqui, os 6 kN aqui, e aqui a reação no ponto C como sendo zero, ok? Então, pessoal, para o diagrama de forças cortantes, nós vamos construir os diagramas de força cortante com base nos cálculos das reações nos apoios, ou seja, os esforços externos reativos.
E aí eu vou utilizar o mesmo conceito lá das vigas isostáticas, tá? Ou seja, eu vou analisar para um ou para o outro lado da seção a somatória de cargas na vertical, que vai me dar o diagrama de forças cortantes, ok? Então vamos voltar para lá e vamos construir esse diagrama de forças cortantes, tá? Então vamos lá. Então, nós vamos deixar aí as reações de apoio que nós encontramos, e aqui do lado nós vamos desenhar essa estrutura, que vai ser a nossa base para o diagrama de forças cortantes. Ok? Então vamos lá. Então vamos desenhar a nossa estrutura aqui, né? Mais ou menos aqui no meio, como se fosse um J, né? Sobe um pouco mais. Ok? Então, diagrama de cortante em quilonewtons. Então, pessoal, nós vamos analisar a estrutura barra por barra, tá? Então, por exemplo, essa primeira barrinha aqui, acho que aqui é o ponto A, né? Então, ponto A, B, C. Deixa eu ver aqui aqui eu tenho ponto D, ponto E e o ponto F aqui. Ok, beleza. Para a gente poder identificar melhor. Então, eu vou analisar essa minha barra AB, tá? Então, vamos pegar a barra aqui e trazer ela para cá, né? Então, eu teria basicamente isso aqui, ponto A, ponto B, né? E aqui eu tenho uma carga de 4 kN. Então, se eu fizer uma seçãozinha aqui, ó, essa seçãozinha aqui, e analisar para a esquerda, o que eu tenho de forças na vertical? Eu tenho apenas o 4, ok? Convenção de sinais aqui para o cortante. Então, para cima seria positivo, para baixo eu teria negativo. Então, qual o valor desse cortante aqui? É 4 negativo, tá? Vou fazer um pouquinho maior aqui. Isso. Ligo esses dois pontos. Então, aqui eu tenho menos esse valor de 4 kN. Beleza, gente? Então, tá aí o diagrama para a barra AB. Agora, eu vou analisar a barra BC. Então, se eu fizer uma seçãozinha ali e olhar para o lado esquerdo, então, o que eu tenho? Eu tenho que olhar para o lado esquerdo toda a estrutura. Então, eu tenho 4 negativo, certo? E tenho agora esse 2 positivo, tá? Então, qual o valor do meu cortante? É menos 2, ok? Esse menos 2 ele vai ser constante em toda essa barra. Então, esse valor aqui vai ser metade de 4, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Constante até aqui, menos esse valor como sendo 2. Ok? Beleza, gente? Se eu analisar agora esta barra aqui, ó, fizer uma seção aqui, quem que eu vou ter? Eu vou ter o mesmo cortante dessa barra, porque esse VC aqui é zero. Então, eu vou ter menos 4 com mais 2 com mais zero, que é os próprios menos 2, tá? Então, eu vou colocar aqui também, ó, esse menos 2. Vocês que estão com régua aí, façam certinho aí na proporção, hein?
Ligo esses dois pontos por uma reta, ela é paralela, né? Então, menos 2 também, né? O mesmo valor aqui do menos 2, ok? Deixa eu apagar isso aqui para não... Aí, beleza. Agora eu tenho os dois últimos trechos lá, né? O DE e o EF, ok? Então vamos fazer aqui uma seção e analisar esse DE para a esquerda. Então, olhando para a esquerda, o que eu tenho de carga? Apenas o 1, de cima para baixo. Então, é contrário ao positivo, o valor é metade desse 2 aqui, né? Então, seria mais ou menos um pouquinho mais. Esse valor aqui de 1 negativo. Tá? Então, esse valor aqui é 1 e aqui é negativo. Ok? Beleza? Para o outro trecho, EF, eu posso fazer uma seçãozinha aqui. Posso olhar para a direita ou para a esquerda. Lembrando, pessoal, se eu olhar aqui para a esquerda, eu tenho que pegar toda a estrutura e fazer a somatória de todas essas forças. Se eu olhar para a direita, eu tenho apenas esse 3 aqui, tá? Agora, olhando para a direita, quando é de cima para baixo, é positivo, ok? Então, esse meu cortante vai ser 3. Mais ou menos isso aqui, um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho mais. E aqui o valor de 3 kN. Ok? Beleza? Então, eu teria esse valor de 3 kN. Ok? Ah, professor, mas isso aí tá certo? Vamos olhar para a esquerda aqui, ó. Para a esquerda, o que eu teria? 6 positivo, né? Mais o 2, eu tenho 8. Menos 1, 7. Menos 4, eu tenho 3 positivo também, tá? Então, se eu olhar para a esquerda ou para a direita, eu tenho que ter esses mesmos valores, porque é um esforço solicitante interno, tá? Então, para a direita ou para a esquerda, eu tenho que ter o mesmo valor para esses esforços, ok? Beleza? Vamos então agora para momento fletor. Vamos dar uma aceleradinha aí, senão não vai dar tempo. Então, pessoal, aqui no diagrama de momentos fletores, né, nós temos duas formas de fazer. Ou nós fazemos dessa forma aqui, andando barra por barra e analisando cada ponto a ponto, né? Ou então considerar as barras como barras que sejam engastadas em uma ponta e livre na outra, tá? Então, basicamente, o que nós teríamos? Nós teríamos, se for fazer dessa forma, nós teríamos cada uma das barras, ó, considerando como sendo engastada em uma ponta e livre na outra. E esses valores aqui referentes aos cortantes, tá? Então, aqui eu tenho 4, então aqui eu tenho 4 de cortante e aqui seria engastado. Ou seja, eu tenho um momento aqui nessa barra. Nessa outra barra tem o valor de 2 e o engaste aqui. Então, teria um momento aqui nesta barra. E assim por diante. Ou podemos fazer dessa forma tradicional, passando barra por barra, analisando cada uma das forças, tá? Então, vamos fazer assim do modo tradicional, depois vocês vão ver que vai acabar dando a mesma situação, tá? Então, porque, por exemplo, se nós considerarmos isso aqui como sendo um engaste, né, eu teria aqui um momento de 4 vezes 2, 8. Aqui eu teria um momento de 2 vezes 2,
4. Aqui eu teria um momento de 2 vezes 4, 8. Aqui um momento de 1 vezes 2, 2. E aqui 3 vezes 2, 6, ok? Ou então, analisando peça a peça, e aí eu tenho que fazer a somatória de cada uma das cargas vezes as distâncias respectivas, ok? Então, vamos para lá para a gente analisar isso aí. Então, vamos lá. Vamos apagar o diagrama de força cortante. Ok? E aí vamos fazer o momento fletor. Ok? Então, pessoal, vamos analisar esta barrinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho um momento zero, tá? Não tem momento nenhum ali, ok? Neste ponto aqui, ó, se eu for analisar, qual vai ser o meu momento? Vai ser essa carga vezes a distância até o ponto que eu estou analisando, né? Então, vai ser 4 vezes 2, né? 4 vezes 2, 8, ok? Então, teria isso aqui, ó, o 4 aqui, né? Apoio A, apoio B. Então, o momento aqui seria 4 vezes essa distância que é 8, girando neste sentido aqui, ou seja, sentido negativo, né? Se nós formos analisar a convenção para momento fletor, eu tenho que aqui é positivo e aqui é positivo, ok? Se está girando nesse sentido, é negativo, tá? Lembrando, momento fletor, o negativo fica em cima e o positivo embaixo. Então, eu teria aqui um momento de 8 negativo, ok? Ligo aqui, então esse valor aqui é menos 8, então aqui é negativo, ok? Beleza, pessoal. Agora, vou analisar essa seçãozinha aqui, tá? Então, nessa seção, ó, eu não tenho nenhuma carga que tenha uma distância perpendicular. Automaticamente, eu sei que o valor de momento aqui vai ser zero, ok? Agora, para eu chegar neste momento aqui, eu tenho que fazer a somatória dessas forças vezes as suas distâncias para eu analisar qual é este momento, ok? Então, o que eu teria? Eu teria o 4 vezes 2, certo? Então, menos, né? Porque está no sentido contrário. Então, teria menos 4 vezes 2, ok? Esse 4 tem uma distância aqui de 2 metros, mais o 2 vezes 2. Então, mais 2 vezes 2. Então, eu teria menos 8 com mais 4. Então, tem um momento de menos 4, ok? Então, o momento aqui nesse ponto é menos 4. Então, se aqui eu tenho 8, metade eu tenho 4. Ligo aqui e aqui, tenho o meu diagrama de momento fletor, valor de menos 4, ok? Agora eu tenho essa outra barra aqui, tá? Se eu analisar essa seção, eu não tenho nenhuma distância nesse sentido aqui, nessa direção, em relação a essas cargas. Então, o meu momento aqui vai ser zero. Agora, qual é o momento neste ponto aqui, né? Então, o meu momento vai ser, olhando para a direita, eu tenho essa direção aqui como sendo positivo, então eu tenho o 6. Eu tenho 6 vezes a distância, que é 4, certo? Menos, no sentido contrário, 3
vezes a distância até o ponto C, que é 4, então menos 3 vezes 4, menos esse 1 aqui também vezes 4. Então, qual é o valor que eu tenho? Eu tenho 24 menos 12 menos 4. Ok? Tenho mais alguma carga? 6 vezes 4. O 3 também vezes 4. E o 1 vezes 4. Ok? É isso, né? Então, tenho 24 menos 16. 24 menos 16, eu tenho 8. Então, o momento nesse ponto aqui é 8, só que agora é positivo. Lembrando, em cima os momentos negativos, embaixo os momentos positivos. Então, eu pego essa grandeza aqui, né? Coloco aqui, vai ser o meu 8. E ligo o 0 até o 8. Então, aqui esse valor é 8 e aqui é positivo. Ok, beleza. Por fim, eu tenho a última barra, tá? Então, se eu fizer uma seção aqui, ó, não tenho força nenhuma com a distância, né? Como se tivesse um apoio aqui mesmo. Então, esse meu momento vai ser... Ok. Agora, qual é o momento nessa seção ali, logo antes do apoio E? Vai ser esse 1 vezes a distância de 2, ok? Girando no sentido, ó, contrário à minha convenção. Então, vai ser momento negativo. Momento negativo é para o lado de cima. Então, eu vou ter 1 vezes 2, 2. Se aqui eu tenho 4, eu vou ter metade aqui como sendo esse momento fletor neste ponto negativo, e esse valor aqui, menos 2. Ok? Beleza, então está faltando agora apenas esse último trecho. Então eu faço uma seção aqui, ó. Não tenho nenhum momento aplicado, não tenho força com distância nenhuma, então eu sei que aqui esse momento é zero, ok? Agora, qual o momento nessa seçãozinha aqui? Olhando para a direita, eu tenho que é 3 vezes 2, né? No sentido, ó, contrário à nossa convenção. Então, vai ser menos 3 vezes 2, 6, né? Lembrando, momentos negativos é para o lado de cima. Então, 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. E aí eu ligo esse ponto com esse ponto. Aqui é negativo. E esse valor é menos 6. Se eu quisesse, eu poderia olhar para a esquerda também, né? Só que aí eu tenho que considerar toda a minha estrutura e analisar esses valores do momento fletor para a esquerda. E considerando também, né, pessoal, a convenção da olhada, né, da mirada aí para a esquerda, ok? Beleza? E agora, por último, nós temos o torsor, ok? Então, o diagrama de torsor, eu vou considerar, né, a grelha isostática. Eu vou analisar, então, as barras que têm a possibilidade de acontecer esse momento torsor. Lembrando, para acontecer o momento torsor, eu preciso de uma força que esteja atuando fora do eixo da barra. Porque se ela estiver no eixo da barra, ela vai causar só fletor. Para acontecer torção, eu preciso de uma força que esteja fora do eixo da barra, porque aí a tendência é em gerar essa força, né? Se eu tenho uma força aqui, a tendência é em gerar essa barra, ok? Então, pessoal, se nós formos analisar a estrutura, voltando aqui para o nosso quadro, né? Então, o que nós teremos? Nós vamos analisar barra por barra, ok?
Então, ó, analisando essa barra, eu não tenho nenhuma carga que esteja fora do eixo da barra. Então, essa barra aqui não tem tendência em sofrer torção. Nesta barra aqui, por exemplo, ó, se eu estou olhando para a esquerda, eu tenho uma força que está fora do eixo dessa barra. Então, a tendência é em girar essa barra, certo? Então, essa barra aqui eu tenho torção, tá? Nesse caso aqui desta barra, também, ó, existe forças fora do eixo da barra. Então, essa barra aqui também tem tendência a giro no seu próprio eixo, ou seja, ela vai ter torção também. Agora, se eu analiso esta barra e esta barra, ó, as cargas que estão atuando, elas estão no próprio eixo da barra, ou seja, não existe possibilidade de acontecer a torção, ok? Beleza? Então, pessoal, basicamente, o que nós teremos? Nós teremos que as barras que estiverem conectadas às barras concorrentes e com extremidade livre vão ter torção, tá? Então, por exemplo, ó, essa barra aqui, ela está conectada com uma barra que é concorrente e que tem a sua extremidade livre. Então, essa tem torção. Essa aqui, a mesma coisa. Está conectada a barras concorrentes que têm extremidades livres. Então, ela tem torção também. Essas aqui não, ó. Essa aqui está ligada com uma barra que tem apoio e essa aqui a mesma coisa, ok? Essa aqui também, ó. Então, eu tenho uma barra que está concorrente a uma barra apoiada. Então, a tendência é que não haja torção, ok? Beleza? Então, pessoal, qual é a torção nesta barra aqui? Qual vai ser a torção nessa barra? Então, eu tenho que analisar as forças que estão atuando que não estejam no eixo dessa minha barra, ok? Então, o que eu vou ter? Então, o que eu vou ter? Ó, analisando esta barra, qual força que está fora do eixo? Esse 4. Qual a distância do 4 até esse eixo da barra? 2. Então, eu tenho 4 vezes 2. Então, eu tenho 8 de torção aqui. Ó. Então, eu tenho um valor de 8 para o momento torsor. Ok? Beleza? Então, a tendência, lembrando que o torsor, a convenção é essa aqui, ok? Ou seja, eu estou tendo essa torção aqui, ó, sentido positivo, por isso que aqui está positivo aqui, ok? Analisando essa outra barra aqui, o que eu tenho de torção? Eu tenho 1 vezes 2 neste sentido, ou seja, menos 1 vezes 2, e mais o 3 vezes 2, só que no outro sentido. Então, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Então, eu tenho que o torsor nessa barra é 4. Ok? Esse valor aqui é mais 4. Que é metade desse 8 ali. Ok, pessoal? Então, nós definimos os diagramas de momento fletor, força cortante e momento torsor. Ok? Com isso, nós finalizamos essa sessão, essa unidade e a disciplina. Agradeço a todos a atenção, um bom final de semana, bom sábado, bom feriado. Tchau, tchau, pessoal!